Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana Luz e nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre mim, sobre minha experiência de vida, minha história e também falar um pouco qual que é a intenção, o intuito desse canal. Bom, então, como eu disse, meu nome é Ana Luz, Vila Real Bolanos, ou Vila Real Bolanos. Eu tenho 27 anos, sou casada, tenho uma filha. Eu nasci em Bogotá, em Colômbia. Morei lá a maior parte de minha vida, 21 anos, até os 21 anos, que foi quando eu casei. E aí eu vim morar para o Brasil. Lá para os 14 anos, mais ou menos, 15, eu comecei a estudar idiomas. Idiomas não, inglês. E aí fui aperfeiçoando, né, aos poucos. Ainda não tenho inglês fluente, mais ou menos. Meu inglês é intermediário avançado, ou seja, consigo manter uma conversação, falar, mas ainda tenho muito para aprender. Mas dá para falar, é bom. Então, eu aprendi o inglês e foi através do inglês que eu conheci meu esposo, né? Eu falava com pessoas ao redor de todo mundo, né? Adolescente, jovem, explorar, né? Entre elas, conheci meu marido, quem é hoje, graças a Deus, bateu muito nas suas crenças, nos seus interesses. Aí ele terminou indo lá pra Colômbia pra conhecer, e enfim, nos casamos. Aí eu vim morar aqui pro Brasil. Desculpa, antes disso, enquanto a gente estava se conhecendo, eu estava fazendo faculdade. Eu estudava letras. Em espanhol, o nome da carreira era licenciatura em língua castelhana, espanhol, licenciatura em língua castelhana, humanidades em inglês. Esse era o nome da carreira. Letras em inglês, espanhol e humanidades. E então eu estava estudando, aí eu conheci meu marido. E aí eu vim pra cá. Eu parei a carreira, né? Porque casei, vim pra cá e comecei uma outra profissão. Eu queria continuar fazendo letras em inglês e espanhol, mas não tinha. Aqui na minha cidade tinha só inglês e português ou espanhol e português. Então eu falei, vamos escolher pedagogia, então, que já abrange mais quase tudo, né? Eu não gostei muito, mas foi bom, né? Tudo que a gente aprende é bom, né? Ajudou, assim, vai ajudar muito na educação da minha filha, pedagogia. E queria falar também o intuito do canal, a razão principal pela qual eu estou fazendo esse canal é para falar um pouco sobre como vai ser a forma em que eu vou ensinar a minha filha, ela tem 5 meses, a falar inglês, português e espanhol. É a razão principal desse canal. E também falar um pouco sobre mim, sobre a experiência, o dia a dia, né? Então, para isso eu queria comentar para vocês um pouco sobre minha experiência nessa área. Como disse, eu falo desde os 14 anos um inglês. É um inglês que dá para conversar, conversacional, um nível bom. E desde então eu ensino inglês. Então eu aprendi muito a ideia de passar estruturas gramaticais, tudo isso. Quando você aprende o inglês, você tem que aprender como funciona a língua. Então, além disso, eu estudei na faculdade lá na Colômbia um pouco sobre linguística, sobre fonética, assim, tudo isso. E eu trabalhei também lá. Eu trabalhei numa creche com criancinhas desde o berçário até os 5 anos, 5, 6 anos, ensinando inglês numa escola. Também trabalhei numa escola militar. Na Colômbia tem muita escola militar. Eu estudei a maior parte da minha vida numa escola militar. E eu fui professora numa escola militar de inglês da primeira até a quinta série. Fui professora, também dava muita aula particular de inglês. Quando cheguei aqui no Brasil, eu comecei a dar aula, focar mais no espanhol. Eu trabalhei no CNA durante 3 anos, espanhol, e consegui ensinar espanhol para algumas pessoas. Fiquei contente. Teve até um aluno que viajou para o Chile, falou: Nossa, eu consegui comunicar, falar tudo o que eu queria. Falei: Fiquei muito contente. Então, essa é mais ou menos a minha experiência de vida com as línguas. O português, não sei se eu disse, eu aprendi ele nativo, aliás, empiricamente. Sou aqui chegando no Brasil, falando
foi esse o jeito que aprendi. Então, e desde que nasceu minha filha, eu tenho assim uma profunda intenção que é ensinar ela a falar as 3 línguas. Eu acho que não é uma tarefa fácil, porque você precisa focar para quem é mãe, né? Ou de repente pai que tenha também intenção, focar um grande esforço e tempo nisso. Por quê? Porque não basta só você falar as 3 línguas, não basta eu, inclusive, ter minha língua materna, que é espanhol, para ela aprender a falar. Não basta. De repente ela até consiga entender, de só me ouvir falando, ela, sei lá, quando tem uns 13, 12 anos, vai conseguir me entender. Mas falar é outra história, né? A maioria de pessoas faz curso de inglês e fala, eu entendo. Quando eu leio, eu entendo. Mas não fala, né? Isso que acho que eu um grande diferencial. Então, através desse canal, eu gostaria de passar algumas dicas do meu dia a dia, do que eu faço com ela, algumas dúvidas, enfim. Qualquer coisa que vocês quiserem aprender, eu estou à disposição para ensinar. E é isso, basicamente, a ração e intuito do meu canal. Obrigada por escutarem. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.